Agora, Coronel, a notícia de ontem para hoje é o Supremo Tribunal Federal e a licitação para a contratação de uma empresa para ficar de olho ali nas redes sociais, inclusive com georreferenciamento de quem publicou, o formador de opinião que divulgou a informação, que falou sobre o Supremo, inibir, acredite, Coronel, o verbo é esse, inibir publicações que ataquem ministros do Supremo Tribunal Federal, como se não tivéssemos nada que regule essa questão no Brasil. Enfim, entendo que é uma notícia que, para nós, que sabemos que a caneta pesa para o nosso lado, cheira intimidação, não cheira não, Coronel? Não, é uma intimidação, não é cheiro, não. É mesmo, o cheiro, há suspeita de que pode ser alguma coisa, né? Mas isso não, isso é uma intimidação, sem sombra de dúvida. A instituição Supremo Tribunal Federal é uma instituição como qualquer outra, é a Suprema Corte, mas não está imune de críticas. Ela não está imune, de jeito nenhum. Se você fizer isso, se você não permitir que o brasileiro use a sua livre manifestação garantida pela Constituição Federal, isso soa ditadura. Não tem como. Para que fazer essa vigilância? Olha, deixa as pessoas à vontade. Elas vão ser responsabilizadas dentro do Código Penal. Está aqui o Borga, advogado, artigo 138, 139, 140, né, que é dos crimes contra a pessoa. Se eventualmente alguém sair do campo da crítica mesmo e ir para a ofensa pessoal, aí você trata de uma outra forma. Mas, caso contrário, a instituição Supremo Tribunal Federal, que são compostas por 11 ministros, elas estão sujeitas à crítica como qualquer outra pessoa pública está. Não tem, você não pode fazer isso com a população brasileira, querer inibir eles, ameaçar, colocar a faca no pescoço e dizer, você não pode falar do Supremo Tribunal Federal. Isso é o fim do mundo para a gente. Coronel, tem um programa de rádio do Rio, da Tupi, que eu ouço sempre, que é do Pedro Augusto, agora de domingo das 8 às 10 da manhã. Conheço. Eu ouço Pedro Augusto. E tem uma vinheta dele muito antiga, que ele usa até hoje, que ele fala assim: não entre em litígio com a polícia se não quiser virar notícia. É uma vinheta. Por que eu trouxe essa vinheta do Pedro Augusto? Porque eu entendo que Supremo Tribunal Federal não tem que ser notícia. Eles não têm que ter esse holofote que eles almejam todos os dias. Eu brinco, né? Os caras abrem a geladeira, acendem a luzinha da geladeira e saem dando entrevista. Eles estão num ritmo frenético de aparições públicas, palestras, entrevistas a veículos de comunicação, inclusive se manifestando sobre algo que terão que decidir ali na frente, né? Manifestando o seu lado político. Por exemplo, agora a gente sabe que a Corte não tem mais apenas um comunista, temos 2 comunistas agora, a partir da declaração de um deles. Então eu entendo que esse holofote, o Supremo só é notícia porque entra, entre todas as aspas, e plagiando a vinheta, em litígio com a polícia. Quer dizer, ele quer aparecer, vira notícia e vão perseguir quem dá a notícia, então, e criticá-los a partir disso, Coronel? É uma situação muito estranha. Me lembra o ministro Marco Aurélio, aquela frase dele, quando ele dizia: onde está a liturgia do cargo? Exato. Infelizmente, alguns ministros têm pecado nessa liturgia, nessa tão chamada liturgia que eles precisariam obedecer. Só quem era muito plugado em política lembrava dos nomes dos ministros antigos do Supremo Tribunal Federal, como Sepúlveda Pertence, e por aí vai. Aires Brito. Então, poucas pessoas, o Brasil não conhecia os ministros da Suprema Corte. Essa descrição sempre fez parte dessa instituição e, infelizmente, ela foi quebrada. Hoje, mesmo que a gente tenha internet hoje, as redes sociais, né, não é para esses ministros usarem da forma que estão usando, né? Não cabe a eles fazer isso. Eles estão representando uma instituição que tem ali como símbolo uma balança. E essa balança justamente demonstra o equilíbrio e a imparcialidade. Eles quebram essa balança no momento
em que um se declara comunista, outro se declara socialista, o outro vai fazer palanque para o PT e diz que nós vencemos o bolsonarismo, o outro, antes de ser nomeado ministro, ele estava num comício do PT no Paraná, que é o Edson Fachin. Isso não é bom. A gente acaba tendo uma Suprema Corte praticamente política, e isso a gente precisaria afastar de tudo quanto é jeito. Precisaria haver uma correção no Supremo Tribunal Federal, no sentido de começar a moldar o comportamento desses ministros, né? No momento em que eles tomam posicionamentos políticos, depois a gente não consegue reverter mais, porque aí a gente vai ter que colocar na conta da eleição, né, até mesmo quem a gente vai colocar na Suprema Corte, e isso não é bom. Eles estão lá justamente para manter o equilíbrio, né, de forma independente e, frisando, harmônica, assim como diz a Constituição. E isso ultimamente não tem acontecido.